Seja bem-vindo a seu Trocando Ideias, você está aqui no YouTube, ou no canal da Luz para o Caminho, ou na IPP-TV. IPP-TV para mim é um sucesso, pastor. Sucesso. Que coisa boa. Está dando passos agora mais ousados ainda. O senhor pode contar pra gente o que é? Não, vou deixar surpresa. Ah! Mas tem coisa boa demais vindo por aí, viu? Você já pensou, tá na sua casa, você liga o YouTube e tá assistindo à noite, de repente, um programa de história diretamente de Israel, alguém contando histórias bíblicas pra gente, e depois tem um bate-papo para as mulheres assistirem um podcast, tem podcast do pastor Arival, tem programação para criança. Para casais, para todo jeito. Então, aproveite. É um portfólio completo. É isso. Aproveite esses dois acessórios que você tem aí para sua caminhada cristã, a IPP-TV e o canal da Luz para o Caminho, cheio de vídeos do pastor Hernandes também e muitos programas da casa que eu tenho certeza que você vai gostar. Terminando o programa, dá uma olhadinha aqui no YouTube e aproveite para se inscrever nesses canais e deixar o joinha, porque o joinha vai mandar lá para o YouTube, ó, eles gostaram do programa, vamos mandar mais para eles. Isso aí. E aumenta a nossa audiência. Certo? Trocando ideias no ar, nós vamos então para as perguntas de hoje. Eu vou começar com a participação da Inês Aparecida. Pastor, por que é que Deus endureceu o coração de Faraó quando ele já tinha soltado os hebreus? Com esse e vários outros relatos bíblicos, às vezes eu penso que estamos sendo marionetes de Deus. Esse é um assunto de fato complexo, Tiago, e algumas pessoas confundem isso. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, na verdade, o que Deus faz é confirmar o desejo de Faraó, porque Faraó endureceu o coração. E ao ter endurecido o coração, Deus está dizendo, então fica como você está. E não há risco maior para o ser humano, não só Faraó, mas qualquer ser humano, de Deus entregar a pessoa a ela mesma. Esse é o maior juízo, a maior condenação que pode acontecer com um ser humano, é Deus entregar essa pessoa aos seus próprios desejos, às suas próprias inclinações, às suas próprias paixões. Aliás, Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versos 24 a 28, Deus entregou essas pessoas. Por quê? Porque elas querem isso. Elas desejam isso, elas anseiam por isso, é a inclinação delas isso. E Deus está pisando no freio, elas estão pisando no acelerador. Deus está pisando no freio, elas estão pisando no acelerador. Chega uma hora que Deus tira o pé do freio. E a pessoa vai de cabeça, assodadamente, rumo ao abismo. Foi o que aconteceu com o Faraó. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você fica perguntando, por que que Deus mandou as 10 pragas no Egito? O que tem a ver aquilo? O Egito era uma terra politeísta. Tinha vários deuses. Faraó era a divindade principal. Cada praga daquela estava desbancando uma divindade do panteão egípcio. Se Faraó tivesse deixado o povo sair, poderia ser uma concessão de deuses. O Deus dos egípcios fez uma concessão ao Deus de Israel. E aí o crédito estava às divindades do Egito. Quando Deus desbanca aquelas divindades, Deus está mostrando para o Egito, para Israel e para o mundo que só existe um Deus vivo e verdadeiro. Que os outros deuses são criação do homem, forjados pela mente do homem, que deuses não são. Então, cada divindade daquela que era adorada no Egito é desbancada. É desbancada. E você vai perceber que a última praga tem a ver com o quê? Com a morte do filho Faraó. Deus golpeia por completo o Faraó. Porque ele era uma divindade adorada também no Egito. Então, o endurecimento do coração dele não é porque Deus caprichosamente foi lá e endureceu o coração do cara, não. Ele tinha um coração endurecido e Deus disse, então, fique com o coração endurecido. E esse risco ocorre para qualquer ser humano ainda hoje. Acautelemo-nos, portanto. Ok, pastor Hernandes, nós vamos então para a pergunta
do Luciano Madureira. Pastor, até que ponto os espíritos malignos são responsáveis por doenças psicossomáticas? Bom, esse é um assunto, Tiago, da mais alta sensibilidade e necessidade de clareza. Eu não sei se você já viu algumas igrejas que na hora que a pessoa vai orar, ela expulsa a enfermidade como se essa enfermidade fosse um demônio. Ou repreende a enfermidade como se a enfermidade fosse um demônio. Repreenda a dor de cabeça, repreenda a artrite, repreendo o problema cardíaco, repreendo o problema no pulmão, como se aquela enfermidade fosse um demônio. Um demônio. Então vamos entender uma coisa. Há doenças que são postas por demônios? A Bíblia menciona isso. Você já leu lá na mulher que tinha um espírito de enfermidade, que era encurvada, 18 anos encurvada? Agora, é verdade que toda doença vem do maligno? Não, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Por exemplo, você pega o caso de Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel. Deus cerrou a madre dela. Deus a deixou estéril. Não tem a ver com o demônio, tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Quando Jesus curou aquele cego de nascença em João 9, os discípulos estavam errados, equivocados teologicamente, achando que doença tinha a ver com pecado específico. Perguntaram então, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Porque na cabeça deles, toda doença tinha a ver com algum pecado específico. Jesus não, nem ele, nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, a doença é fruto de quê? Da queda dos nossos pais. A natureza adoeceu, produzindo espinhos, abrolhos e cardos. É curioso, quem é do ramo da agricultura sabe disso. Você vai lá e planta um pé de milho, você vai lá e planta um pé de feijão, você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que limpar ao redor, você tem que trabalhar a terra. Agora, o mato, a erva daninha, você não precisa plantar, você precisa regar. Ela cresce com vigor, ela cresce com entusiasmo, porque a natureza está contaminada pelo pecado. O nosso corpo foi contaminado pelo pecado. Daí as doenças. Adão, antes de pecar, não tinha doença. A doença é fruto do pecado. Agora, a doença não é fruto do pecado específico de uma pessoa. Estou falando de forma geral, ampla. Agora, particularmente, fulano está doente. Qual é a causa? Eu não posso dizer, é porque ele pecou? Pode ser. Pode ser. Por exemplo, Jesus cura o paralítico de Betesda. 38 anos em uma cama, numa maca. Jesus diz, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, aquele homem tinha uma doença que tinha sido consequência de pecado. Mas vamos pegar a coisa mais simples. Uma pessoa que é ébria, bebe noite e dia. Qual a possibilidade de ele ter uma cirrose hepática? A doença dele pode ser provocada por um pecado, do vício. Pense numa pessoa que fuma desesperadamente. A possibilidade de ele contrair um câncer de pulmão, de esôfago, dos lábios, é grande. Qual a causa da doença dele? Um pecado específico. Agora você vê um homem cheio do Espírito Santo, como Russell Shedd. Um homem piedoso. Quem de nós não é testemunho da piedade desse homem de Deus que abençoa a nação brasileira? Morreu com câncer. Quem de nós duvida da piedade de Martin Lloyd Jones, considerado o maior pastor do século XX? Morreu de câncer. Pecado? Não. Conjuntura da nossa natureza humana, sujeita às enfermidades que estão por aí. Você está andando na rua, entra um vírus no seu corpo, pode levar à morte. Uma bactéria está lá na comida, no prato de arroz com feijão que você está comendo. Pode entrar aí no seu corpo, gerar uma enfermidade e levar você à morte. Então, afirmar que toda doença procede do maligno é pegar uma parte e dizer que essa parte é o todo. É uma distorção da verdade. Infelizmente, presente em muitas igrejas hoje. Por falta de conhecimento das Escrituras. Meu povo erra
por não conhecer as Escrituras. Meu povo está sendo destruído por não conhecer as Escrituras. Então, quando você vê um pregador expulsando febre, expulsando problema cardíaco, expulsando artrite, artrose, dor de cabeça, esse pregador não está com a verdade. Ele não está agindo corretamente. Tá aí, muito bem esclarecido. Pastor Hernandes, topa abrir o seu gabinete para um aconselhamento agora? Topo. Nós vamos então para o relato que o João Paulo mandou para nós. E ele diz o seguinte: eu me chamo Paulo e há 3 meses eu passei por uma traumática separação. Não éramos casados no civil e nem na igreja, mas ela se separou de mim alegando que não somos casados e, portanto, ela pode se casar com outro homem. Eu entendo que nós nos tornamos uma só carne nesse tempo que estivemos juntos, nesses 6 anos. Qual a visão bíblica para essa questão? Eu estou sofrendo muito, pois a amo e quero restaurar o meu casamento de forma correta. Qual é o nome dele? João Paulo. Ô, João Paulo, eu quero dar essa resposta como se você representasse milhares, talvez milhões de pessoas no Brasil. Morar junto não é casamento. Hoje a sociedade encara morar junto como se fosse casamento. E não é. A Bíblia menciona que ter relação sexual com alguém antes do casamento é fornicação. E essa relação não está debaixo da bênção de Deus, mas da ira de Deus. Então, se um homem ou uma mulher quer viver junto, precisa se casar. E eu estou falando agora do casamento civil. Não estou falando do casamento religioso. Casamento religioso pode e até deve acontecer, mas quem casa é o Estado. É por isso que nenhuma igreja pode fazer uma cerimônia religiosa de casamento sem que tenha ocorrido o casamento civil. Pode ser feito lá no cartório antes, ou pode fazer a cerimônia religiosa com efeito civil, mas não pode dar a bênção para um casal que não casou no civil. Nós não podemos abençoar aquilo que Deus diz que não é abençoado. O que eu espero é que essa pessoa que conviveu com você 6 anos e vocês possam se acertar para se casarem corretamente, legitimar o casamento. Porque também tempo não anula o pecado. Tem 6 anos, ou tem 20 anos que eu moro junto, não está casado. Nem aos olhos da sociedade, nem aos olhos de Deus. Então, casamento precisa ser uma coisa muito séria, é uma aliança. É uma aliança diante de Deus e dos homens. Então, a sociedade está tornando cada vez mais comum, cada vez mais normal, pessoas morarem juntas. Está namorando, começa a morar junto. E tem gente que mora junto e não quer casar. Então, quem pretende morar junto precisa, à luz da palavra de Deus, se casar. Se casar. Então, é o conselho que eu dou para vocês dois. Procurem se acertar, procurem conversar. Se tem mágoa um com o outro, perdoe. Vocês têm 6 anos, vocês podem fazer a coisa certa daqui para frente e ter uma vida feliz, uma vida abençoada por Deus nessa jornada. Em nome dos nossos participantes, nossa gratidão ao Senhor pelo seu tempo conosco aqui, pelos esclarecimentos. Nossa gratidão à Igreja Presbiteriana de Pinheiros e à Luz para o Caminho pela produção desse programa. Estando em São Paulo, morando em São Paulo, está procurando uma igreja, venha nos conhecer. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6151. Você está fora de São Paulo, você pode acompanhar a programação da igreja pela IPP-TV aqui no YouTube. Não perca essa oportunidade, compartilhe com seus amigos também. Siga a Igreja Presbiteriana de Pinheiros no Instagram, @IPPinheiros, para ficar por dentro da programação. Certo, pastor Hernandes, mais alguma consideração? Eu gostaria só de dizer que o pastor Arival tem um livreto, é um livreto mesmo, sobre esse assunto. A questão de se pode morar juntos ou não pode, à luz da Bíblia. Ele traz uma resposta mais completa do que eu dei aqui tão rapidamente, e esse livreto pode ser comprado lá na editora Ezion, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros,
e pode trazer esclarecimento para muito mais gente. Então, o pastor Erival trata disso com profundidade, com objetividade, na verdade, nesse livreto que ele escreveu. Pois bem, vamos nessa? Vamos nessa. Obrigado, então, pela sua participação conosco e a gente espera você no próximo Trocando Ideias. Um grande abraço, gente. Deus abençoe a todos.